Amigos,
Não esquecer que setembro é o mês amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. Viver é sempre a melhor opção. Ante as angústias que leves e as lutas em derredor, não chores. Segue pensando, amanhã será melhor. Precisando de ajuda? Fale conosco. Atendimento fraterno @sema.org.br. Hoje nós vamos continuar estudando o livro Memórias de um Suicida, a segunda parte, o capítulo 11, cujo título é Outra vez Jerônimo e Família. Mas vamos fazer a nossa prece inicial utilizando exatamente esse trecho do apóstolo Mateus que abre o capítulo. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem porque o escândalo venha. Isso está em Mateus. E está exatamente nos discursos de Mateus. E quando nós ouvimos essa passagem, ficamos pensando na responsabilidade de cada um de nós. Então, pedimos muito a Deus, que é o nosso Pai, que é bondade, que é amor. Pedimos a Jesus, que é o nosso irmão maior. Pedimos a toda espiritualidade amiga, especialmente a irmã Maria Angélica, que esteja sempre a nos influenciar, a nos tutelar durante a nossa caminhada. E que, se por algum acaso formos motivo de escândalo, que tenhamos a honra de voltar atrás, refazer o passo, ou então, se pudermos abrigar aqueles que porventura sejam motivo de escândalo, que nós possamos fazer. E quando nos parecer assim impossível, que possamos utilizar a prece em busca de soluções, de serenamento dos corações. Da nossa parte, pedimos sempre muita luz e muita compreensão para tudo que vem acontecendo nesse nosso momento de caminhada. Dessa forma, pedintes que somos, pedimos a todos os espíritos amorosos que nos ajudem a compreender esse capítulo e, mais ainda, que possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Da nossa parte, damos graças a Deus e vamos começar, então, o nosso estudo. O slide que abre esse estudo se baseia no início do capítulo mesmo, né? E eu batizei de Orientações de Carlos Canalejas. E essas orientações repousam em cima de quê? De toda uma programação a quem os espíritos envolvidos nesse capítulo estariam destinados. Por exemplo, nós vimos nas outras aulas as visitas desses espíritos que foram socorridos lá do Vale dos Suicidas e direcionados ao Hospital Maria de Nazaré. E chegando lá, eles foram conhecendo todo esse complexo de socorro e ajuda. Hoje, eles irão visitar um departamento intitulado Isolamento. Para tal, são necessárias orientações. Vamos pensar, quando falamos a palavra isolamento, já nos traz a ideia de quê? De não comunicação, de total reclusão. Não é essa a ideia? Então, Carlos de Canalejas vai colocar que a programação para esse grupo, então, se inicie pelo isolamento, que já sabemos que é um departamento. Por quê? Por que essa orientação? Carlos de Canalejas coloca, lá se encontra vosso amigo. Mas coloca para quem? Para os espíritos que com
esse amigo conviveram no Vale dos Suicidas, que foram resgatados pela LSM. Então, esse amigo que se encontra lá, e todos vocês já devem estar imaginando quem é, vai se sentir confortado com a vossa presença. Enquanto isso, esse grupo de espíritos terá cumprido o dever da solidariedade e da fraternidade. Amigos, essas duas palavras caminham lado a lado. Mais uma vez elas aparecem. Elas, na verdade, são o verdadeiro norte para esses amigos que estão conhecendo esse complexo. Então, baseados na solidariedade, na fraternidade, vão esses amigos em busca desse amigo que se encontra no isolamento. É claro que durante um trajeto, o que acontece? Nós ficamos a observar, né? Nós já vimos, inclusive, isso nos primeiros capítulos, quando foram transportados do vale em direção ao Hospital Maria de Nazaré, eles foram tentando descortinar a paisagem, identificando o local. E dessa vez também vai acontecer isso. Vamos lá. Primeira coisa, o isolamento não distava muito do edifício central, ou seja, não era tão longe. Ao longo do caminho, açucenas e rosas brancas iam incrementando a paisagem. Flores essas mais adaptáveis ao melancólico retiro. A própria palavra já diz isolamento, traz a ideia de retiro, não é? Então, algumas flores brancas ensaiavam, né, uma delicadeza para esse trajeto, que a princípio a ideia é que fosse um trajeto assim obscuro. Eu, inclusive, usei as cores cinza e preto para que a gente entrasse nesse clima. Porém, essas flores vieram a dar uma delicadeza na paisagem. Vinha-nos a impressão de que o departamento hospitalar, assim como o departamento de vigilância, seriam arrabaldes bucólicos. O bucolismo traz essa ideia, né? O prado, algumas flores, silêncio, cujos ecos à distância não permitia suspeitar. Conversamos, então, familiarmente. Esses espíritos amigos que estavam juntos, que iniciaram a caminhada para o isolamento, junto com o seu mentor, perceberam que ao longo do tempo havia já uma relação de familiaridade, porque perceberam que já não éramos mais homens, e sim espíritos despojados daquelas venturas carnais. E essa tomada de consciência da atual situação será muito importante para o adiantamento deles, porque até então eles não se percebiam como tal. O isolamento. Aí agora já apareceu uma corzinha em dois tons, azul claro e azul escuro, né? Depois que falamos na observação das flores brancas, a gente já começou a pensar, e eu quero que vocês pensem, entrem nessa vibração durante a leitura. A direção do isolamento aplicava tratamento fraternal inspirados na mais convincente justiça, na caridade amorosa e fraterna. Então, amores, justiça, caridade amorosa e fraternidade recheiam essa ambiência que tanto carece. Lá encontravam-se asilados quem? Além daqueles muros imensos, pobres colegas nossos, a quem as dores impostas pelo desânimo ou revolta sobrepujavam as do arrependimento. Então, muitas vezes pensamos, né, quando estamos irritados, revoltados, não nos damos chance de repensar. E a situação complica. Olha como nós estamos
aprendendo. O isolamento tinha um papel principal. Qual era a especialidade? Tratar dos casos sentimentais, especialmente. Então, a gente já começa a imaginar qual era a ambiência dessa filial do Hospital Maria de Nazaré. Havia uma consternação geral, claro, porque as situações, por mais parecidas que fossem, eram únicas, mas havia um denominador comum, que eram as questões que envolviam o sentimento em excesso. Daí que os hóspedes insatisfeitos, com características irresignadas e impacientadas por tudo. Ou seja, não havia resignação e não havia paciência. Aliás, dois ingredientes fundamentais no processo da caminhada à luz do progresso. Então, esses hóspedes insatisfeitos criavam essa ambiência de consternação geral e estavam lá exatamente para aprender como melhorar. Hóspedes se entregavam à dor sem se animarem a esforços para vencê-la. Sabe aquela situação? Quando a gente se entrega, quando um amigo se entrega e diz, não, eu não tenho força, não, e fica criando uma situação de não rompimento com a dor. É isso que nós estamos aprendendo nesse capítulo. Engendram novos motivos para sofrer, por meio de autossugestões pesadas que lhes envenenavam todos os instantes. Mais um aprendizado. Aquele momento que nós temos que cortar os maus pensamentos, os sentimentos que não são nobres. E como nós podemos fazer? Nós já aprendemos tanto aqui na casa da irmã Maria Angélica, com os cursos, com as palestras, não é? Com atendimento fraterno. Nós sabemos que a prece é um grande recurso, por exemplo. E a direção interna do isolamento? O que ela pregava? Primeiro, uma disciplina conventual. O que é uma disciplina conventual? A palavra já nos faz associar a ideia de convento. Uma disciplina rígida, sim, onde o silêncio, a abnegação, a compaixão, a solidariedade, a fraternidade serão ingredientes fundamentais no processo de reeducação desses espíritos. Quem dirige é um sacerdote católico, conhecedor de altas doutrinas secretas, um espírito de escola. Aliás, todo corpo religioso é constituído de católicos, e nós vamos ver a razão disso. O corpo clínico, formado por psiquistas iniciados, competentes, conhecedores. Por quê? Qual seria o objetivo? Urgia afastar desabrigados as atrações pelas paixões mundanas e pessoais, os arrastamentos impuros e caprichosos que esses espíritos exercitaram durante a estadia no planeta Terra e que ainda lá sentiam ressoar muito forte dentro deles esses sentimentos. Cumpria a instituição, então, uma missão, dentre tantas, instruí-los. Mas que tipo de instrução? Daí seria caridoso que a reeducação se fizesse à sombra de um ambiente que lhes inspirasse confiança. Então, agora eu disse que nós entenderíamos por quê. Todo o corpo era formado por religiosos católicos. É porque esses espíritos são oriundos de um país onde o catolicismo, de dois países onde o catolicismo era muito forte. Então, mesmo que eles não frequentassem, não fossem fiéis ardorosos, eles aprenderam desde pequenos uma oração,
ouviram músicas ligadas ao catolicismo. Então, seria muito mais fácil o diálogo utilizando o quê? Conhecimentos que eles já tinham, que mesmo que não fossem praticantes, tinham internados em si esses conhecimentos. Então, mais fácil seria conduzi-los num processo de reeducação. Miguel de Santarém vai fazer a recepção. A recepção do padre Miguel de Santarém vai ocorrer da seguinte maneira: muito carinhoso, muito caridoso, muito gentil, vai exclamar: fizestes bem em vir, meus filhos. Agradeço-vos o afetuoso interesse por um companheiro tão carecedor de reconforto. E que companheiro era esse? Jerônimo. Jerônimo ficará satisfeito. Vosso amigo entra em fase de transição, precursora do restabelecimento. Então, a presença desses amigos, né, vamos dizer, de jornada espiritual desde o vale, seria de suma importância. É como hoje nós estamos cumprindo, né, todo esse processo de quarentena, de semi-quarentena que fizemos a partir da epidemia, e quando encontramos um amigo que não vemos há muito tempo, nosso coração explode, nossos olhinhos brilham, e como é bom pensar em poder no próximo abraço que daremos a todos, não é isso? Imagine Jerônimo lá no isolamento, quando vê os amigos, nossa, vai ser muito emocionante. Padre Miguel vai dizendo: podeis apreciar o padrão dos demais internos. Por quê? Os isolamentos se interessam por casos que têm mais ou menos os mesmos fundamentos. Então, a partir do exemplo de Jerônimo, nos espíritos que ali estavam na visitação, Camilo, Sobral, começam a perceber a ambiência que se encontravam esses espíritos. E Jerônimo? Qual era o estado geral de Jerônimo? Após vencer as apatias, estará preparado para a repetição das experiências? Isso é um questionamento que nós mesmos fazemos para nós depois de vencer uma situação de longa e demorada recuperação. Então, vem esse questionamento. Após vencer as apatias, estará Jerônimo preparado para a repetição das experiências? Aí vem as respostas. Encontra-se Jerônimo sob assistência rigorosa. Carece, portanto, de profundos cuidados. Reeducação implica em tratamento inteiramente moral. Pois o mal que o infelicita, como a vós outros, somente com a renovação individual será removido. É aquela questão, só mesmo cada um de nós pode resolver aquilo que não vai bem. Nós não podemos terceirizar a nossa dor ou terceirizar a responsabilidade para a solução dos nossos problemas. Vejam como nós estamos aprendendo. Por quê? Jerônimo amava egoisticamente, paixão mórbida pela esposa e pelos filhos. Isso é importante a gente se ater. Veio uma advertência, então. Nem mesmo os próprios filhos deverá o homem amar discricionariamente, com os impulsos cegos da paixão. Nós estamos num momento que está sobrando tempo para ficar mais próxima da família ou da varanda, observar as crianças que estão no playground, para ouvir notícias mais devagar. E como nós temos percebido que a educação moral das crianças e dos adultos requer brilho, polidez, modificações urgentes. Porque quando a gente ama demais, quando o amor é cego
esquecemos de cobranças. Agora, certamente que o devotamento à família vai conceder méritos diante do legislador supremo, não tenhamos dúvida. Porém, não proporcionando-lhes gozos mundanos ao descurar da educação moral. Não adianta o conforto material se ele estiver divorciado da educação moral. A educação moral é fundamental. Por isso, o nosso mestre e modelo é Jesus, através da lei de justiça, amor e caridade. Por isso, o Evangelho é livro que temos que abrir o tempo todo e buscar consolo, informações e orientações. É por isso que o papel da Casa Espírita é fundamental para nos sustentar, nos orientando a uma caminhada com um passo reto. Todas as criaturas do Senhor são aproveitáveis. Agora depende de cada uma dessas criaturas aceitar. Não adianta pedir e obtereis, mas aceitar é fundamental a lei de justiça, amor e caridade em nossos corações. E como foi esse encontro com Jerônimo? Todos nós estamos ansiosos para saber. Jerônimo veio se aproximando, acompanhado pelo irmão Ambrósio, e quando nos viu, atirou-se em nossos braços. Imagina, né? A gente não vê 4, 5 amigos há tanto tempo, e quando a gente vê, vai correndo e se joga mesmo. E assim é com os espíritos também, aconteceu com o Jerônimo. Obrigado, queridos companheiros, por vos teres lembrado de minha humilde pessoa. Vossa visita cala-me docemente o coração. E é impossível que a gente não se emocione quando a gente entra de verdade nessa leitura, imaginando que Jerônimo ficou isolado, que teve tanta saudade daqueles que ele encontrara no vale e com eles traçaram uma caminhada. E os espíritos então vão dizer, pareceu-nos Jerônimo assaz modificado. Ação dos espíritos virtuosos, com certeza. Diante de tudo isso, desse quadro, silenciamos. E o mentor Santarém colocou, falávamos de ti, Jerônimo. Teus amigos desejam saber se te sentes melhor e mais reconfortado com o amor de Deus. E aí vai acontecer uma coisa muito linda, né? Está lá no capítulo. Todos os espíritos ali em torno do mentor aplaudiram carinhosamente, porque eles foram obrigados a silenciar pela emoção, porque perceberam o amigo em evolução. E o mentor Santarém acaba acudindo esses que em silêncio queriam dizer tantas coisas. E o resultado foi esse abraço através de palmas. Jerônimo vai se colocar de uma forma muito interessante. Tendes razão, meus caros amigos. Será possível sim a reabilitação. Para nós, outros, o alívio supremo na conquista da resignação e da fé, que levará à conformidade. Vejamos bem, conquistar um patamar de resignação e conquistar a fé, que é um instrumento que nos move através da esperança, através da espera, sem desespero, que nos acalenta o coração, nos leva à conformidade. E com isso nós estaremos galgando degraus para a nossa recuperação. E ele coloca que não será pela via do suicídio que a individualidade encontrará a Deus e a felicidade, que ele chama aí no capítulo de Deus a felicidade. Dessa forma, ele já coloca que não adiantou nada o suicídio, porque as dores que ele sentiu continuaram intensas e multiplicadas. Não fossem as orações,
não fossem as vibrações de amor e esse isolamento para que tomasse consciência, nada teria se modificado. Ele vai ainda mais colocando: devo a solicitude de irmão Santarém aos seus conselhos e exemplos edificantes, como a dos seus abnegados, e as regras existentes nessa mansão educadora, esse meu processo de recuperação. Como é que nós chamamos isso? Aliás, palavrinha da moda, todo mundo escreve agora, gratidão. Gratidão é uma palavra que tem um horizonte imenso, se destina a tantas colocações que partem de dentro para fora. Devo solicitude ao irmão Santarém, a seus conselhos, aos seus exemplos e aos seus abnegados, seus assistentes, e às regras existentes nessa mansão educadora. Estão lembrados lá no início que se falou em disciplina conventual? Pois é, por aí. Nada eu resgatei até hoje, disse Jerônimo. Peso da desonra converteu-me os dias em torturas ininterruptas. Mas quando for possível, serei comerciante de novo. Ele traz consigo essa vontade de retornar como comerciante mais uma vez, mas precisará esperar, né? Existe uma coisa no capítulo chamada Lei da Sábia Providência, está lá no meio do texto, olha o que ela diz. Confere ao espírito falido meios honrosos para libertar-se, tem um Czinho aí a mais, de situações incômodas e vexatórias. E Jerônimo, em futuro não muito afastado, poderá reparar tais compromissos. Acudiu assim o irmão Santarém. O irmão Santarém vai dando as pinceladas, como uma aula mesmo, para os espíritos que ali estavam visitando Jerônimo e vendo através do seu exemplo como deve ser essa característica. E um dos espíritos, que é o irmão Sobral, diz: rejubilo-me sabendo-te confortado e decidido aos embates pela honra de uma vitória que encoberte de tua consciência a visão inglória da queda fortemente, que ocorreu e te arrastou a desgraça, irmão Jerônimo. Vibrou o irmão Sobral. E ele vibrou tanto que as mãos dele não paravam, de balançar. Outros relatos de Jerônimo, e são assim, tão comoventes. Ele começa dizendo: a prece que aprendi a praticar, tornando-a um manancial indispensável à minha pobre alma, guiado pelo irmão Santarém. Então, amigos, as súplicas veementes que aprendeu a dirigir a Maria, nossa mãe e guiadora, concederam-me a trégua precisa para reunir os pensamentos atropelados pelo desespero e fixá-los no bom raciocínio. Acontecimento esse que foi a chave áurea para a solução de muitos problemas que pareciam insolúveis. As preocupações com os atos cometidos e seus efeitos. A lembrança da esposa Zulmira e dos filhos na terra infelizes. Jerônimo falava e era reanimado pelo vigor das evocações. E Jerônimo lembra o momento do Ângelo, dizendo que certo dia, ao entardecer, ele encontrava-se perambulando tristemente pelas ruas melancólicas que vedes. Aproximava-se então o doce e emocionante momento do Ângelus. Sutilmente infiltrou-se pelos caminhos do ser de Jerônimo, reportando ao pensamento e ao seio maternal de Maria. O momento de saudação a Maria é fielmente respeitado pelos seus legionários. Sentei-me na relva, com o coração palpitante de fé, e aguardei. Então, aquele momento das 6 horas, eu, quando adolescente, quando criança, minha família ouvia sempre a Ave Maria, e era tão lindo ouvir, como mexe com a gente até hoje, ao ouvir a Ave Maria.
A hora do Ângelus é sagrada. Orei dessa vez, disse ele, como nunca jamais havia orado. Supliquei o amparo da Mãe do nosso Redentor, misericórdia, sobretudo, para meus filhos. Veja que lindo, que lindo, que lindo. Ele não se afasta dessa ideia de recuperação e conforto para os filhos e para a mulher. Irmão Ambrósio, vigilante, incumbido de nos reunir ao anoitecer, veio encontrar Jerônimo lavado em lágrimas. Por isso eu coloquei irmão Ambrósio e Jerônimo. E aí, o irmão Ambrósio colocou: concedia-me ele enternecidas expressões de reconforto, concluindo: deves perseverar nessas rogativas, meu caro Jerônimo. Ânimo e coragem, exalçando energicamente o grau das tuas vibrações. Então, amigos, aí eu lembro, não basta fazer aquela prece longa, demorada. O que vale é o que sai do coração. É a honestidade do nosso pensamento, das nossas vontades em pedir, em mudar, em vibrar por nós e por alguém e por toda a humanidade. Ânimo e coragem, disse o irmão Ambrósio. Aconselho-te a orar em conjunto, reunindo a outros o teu pensamento, pois tuas súplicas desse momento, são assais importantes, verdadeiras mensagens dirigidas a Maria. E nós não podemos esquecer que Maria se preocupa com o resgate urgente de todos esses. Essa mãe que nos cobre com o seu manto, que nos incita a ter ânimo, a ter coragem de mudar e prosseguir. Então, amigos, envolvidos nessa ambiência, nós vamos ver a visita do irmão Miguel de Santarém a Jerônimo. Ele continua a contar, convidando-me a tomar parte em suas reuniões particulares. E Jerônimo vai se assustar. Por quê? Por que tomar parte dessa reunião? Para que fraternalmente unidos solicitássemos os favores por mim, desejados, relacionados aos fatos que mais me afligiam. E assim foi feito realmente. Sob as frondes farfalhantes, das árvores, em certo recanto isolado do imenso parque, irmão Santarém transmitia em preces, o meu pedido à Celestial Senhora. Repetiram-se estas simples e doces reuniões muito em segredo. Passados que foram alguns poucos dias, tive a surpresa de ver reclamada a minha presença no gabinete do diretor. Então eu intitulei Convocação e Informações. O diretor serenava-me logo de início por apresentar-me um pequeno rolo de pergaminho. Quando nós somos convocados também, o coração acelera, a gente já fica estressado, enfim. Então, o diretor serenou logo Jerônimo e disse: antes de mais nada, dai graças ao Senhor todo bondoso e misericordioso, caro Jerônimo. Vossas mensagens a Maria alcançaram êxitos perante as leis eternas e incorruptíveis. Aqui está a resposta de nossa amável Senhora. E a emoção começa a crescer, Guardiã dessa ambiência toda, a qual, em honra a seu augusto filho, o Mestre Jesus, atende à intervenção que lhes rogaste. Então, o valor da prece, a importância da prece batendo aqui nos nossos corações, nas nossas mentes, nos convidando a continuar
com coragem e ânimo a pedir e a agradecer também, né? Aturdido, então, Jerônimo, com o inesperado da notícia, nada respondeu no momento, deixando o silêncio da alma falar. No segredo do bom pensamento, ele agradece ao bom Deus, ou ao Deus bom, ao Deus misericórdia. Porque diante de uma resposta, de um convite, de uma notificação como essa, que seus pedidos seriam atendidos, Jerônimo, em silêncio, diz, em pensamento, traduz todo o seu sentimento de reconhecimento por ter sido atendido em cada detalhe. E é por isso, amigos, né, que quando nós vimos lá na frente que era preciso evitar os escândalos, né, e ai de quem viesse o escândalo, nós temos que pensar muito no nosso olhar, no nosso agir, no nosso caminhar. Lá na Bíblia, nessa passagem, Mateus se refere ao olho de ver, à mão de agir e ao pé que caminha. Porque Deus quer todos os seus filhos no caminho do progresso. E é por isso que nós vamos encerrando, saudando a doce Maria, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe. Doce Mãe de Jesus, vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o teu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com teu manto divino. Então, fazendo a nossa prece, só temos a agradecer a oportunidade desse estudo, agradecer à irmã Maria Angélica, aos dirigentes dessa casa, a todo o corpo de trabalhadores e frequentadores, pela oportunidade de mais uma vez compartilharmos todo esse estudo e que possamos usufruir de cada capítulo, de cada mensagem, hoje colocada, ontem, anteontem e outras que ainda serão colocadas. Que Deus nos ampare, nos orientando a evitar a todo custo a busca de poder e prestígio, escandalizando os outros que não têm essas pretensões. Pedimos muito para que continuemos a percorrer essa caminhada com muita ternura, com muita solidariedade e fraternidade em nossos corações. E aí, irmãos queridos, damos graças a Deus e esperamos você no chat. E não esquecendo que na próxima aula continuaremos analisando a segunda parte desse capítulo, outra vez, Jerônimo e família. Boa noite, tenhamos uma semana de paz.